Bitcoin hoje faz uma alta de 10% e surpreende uma galerinha aí que estava acordado de madrugada. A gente tem muita coisa para falar hoje, então você precisa ficar até o final. Então bem-vindo ao canal Investidor Modesto, tá? Olha só, a gente tem algumas observações a fazer. Primeiro é o ouro retraindo novamente. A gente viu uma alta forte do ouro e agora ele já está retraindo da mesma forma que o S&P 500 fez uma queda, perdeu os suportes importantes e, cara, aumentou 3%, já recuperou ambos os suportes importantes que estávamos tendo. Então, cara, olha só que interessante, né? Ele veio buscar várias regiões e o mercado já recusou e já voltou a subir, retomar uma parte das perdas que ele teve. Então, Bitcoin seguiu a mesma linha, tendo alta também, a dominância aumentando 2%, querendo chegar no nosso alvo ali dos 47%, indicando que, cara, o Bitcoin ainda está em alta, o mercado ainda olha para o Bitcoin de uma certa forma. Como assim, cara? Ele olha falando que, cara, Bitcoin, ele domina o mercado, ele direciona o mercado, então nada mais justo que ele ter grande parte, receber grande parte da capitalização de mercado total de cripto. Então essa dominância diz respeito a isso. Ele precisa aumentar essa dominância para ganhar confiança dos mercados e chamar mais atenção, e depois esse dinheiro é dissolvido entre altcoins. É aí que a gente tem altcoin season, que a gente já conversou em alguns vídeos atrás, tá? E olha só, ontem a gente tava falando o seguinte, né? Os grandões não estão acumulando, tá? Ninguém tá vendendo, ninguém tá comprando, tá tudo muito parado e a gente precisava de um sinal do mercado para a gente ter uma retomada de preço, né? E olha só o que aconteceu hoje, gente. A gente veio conversando vários dias sobre essas hipóteses, sobre esse suporte que a gente tinha aqui, que com certeza era para a gente ficar de olho, e foi o que aconteceu, né? A gente tinha aqui, para a vista de alguns, a gente tinha um padrão chamado triângulo aqui, que ele fazia um triângulo que entregava uma alta para a gente. Isso significa que a gente tem uma grande parte do mercado empurrando fundos ascendentes, enquanto a gente tem uma resistência ali em cima. Então o mercado está querendo levantar o preço e lá em cima a gente está tendo um teto que a gente não está rompendo. E agora eu, pelo menos olhando para isso aqui, com essa intensidade da alta, cara, a gente pode ter uma chance grande de buscar os 44 novamente assim que o mercado der uma respirada depois dessa alta forte. Então, cara, 44 mil é um alvo super interessante e olha só, a gente já bateu uma, duas, três, quatro vezes e, cara, não é possível que na quinta esse triângulo não vá ser executado e confirmado como entregando alta pra gente, passando dos 44 mil e indo ali, quem sabe, se ele tiver força suficiente, 48 e 52 mil, onde é o nosso divisor de água. Passando os 52 mil, cara, pode esperar o topo histórico, que é bem possível, tá? E olha só, o outro caso que a gente conversou ontem também, então, cara, se você não tá acompanhando a gente aqui, tá na hora de você acompanhar, deixando sua inscrição e o seu like se o conteúdo tá bom. Sua inscrição é extremamente importante para você acompanhar o nosso conteúdo cara, saiu aqui para você ficar antenado e saber o que tá acontecendo no mercado, tá? Esse é o meu propósito aqui. E olha só, a gente tem aqui o quê? No RSI, no gráfico diário, nós tínhamos, a gente conversou sobre isso ontem, sobre um triângulo simétrico, um triângulo que não tem um lado definido. Ele tá com uma resistência forte em cima e um suporte forte embaixo. Então, cara, o mercado não tinha noção. A gente estava tendo aqui, olha só, o centro desse triângulo entrega pra gente justamente aonde? Na linha dos 50 pontos do RSI. Então, o mercado tá em extremo equilíbrio e ele não está conseguindo definir um lado de uma força vendedora ou de compradora. Tá tudo muito neutro nesse momento. E olha só, depois desse triângulo e esse triângulo aqui, se a gente for subir nesse momento e buscar os 44, quem vai vencer aqui vai ser sim a força compradora. A força compradora vai ganhar espaço, isso aí vai dar combustível para a gente buscar os 44 mil. Mas da mesma forma, no RSI nós estamos tendo uma pressão vendedora aqui, de certa forma, que não está deixando o preço subir com tanta intensidade, que é essa linha de tendência de baixa. Então, no RSI a gente está tendo uma limitação e ela pode seguir esse movimento sem problema nenhum. Deixa eu até tirar isso aqui e melhorar a visualização. Ele pode seguir essa linha e continuar tendo uma queda, um tipo de armadilha. Mas a gente vem conversando, né? Independente do que o Bitcoin fizer, a gente ainda espera um ano muito próspero para esse mercado e com muitas altas. E eu falei no nosso Instagram, tá? Que é o quê? A gente já viu provavelmente o pior acontecendo. O RSI, ele já marcou o que pra gente? Cara, ele marcou um fundo aqui.
ele marcando um fundo pra gente, ele fala assim, cara, o limite da força vendedora a gente já atingiu. Acredito eu que o pior já tenha passado. E a gente perdeu os 33, os 30 mil, cara, já é um cenário muito apocalíptico. A gente precisava de realmente um evento que empurrasse o mercado para essa região. E eu não vejo isso, pelo menos por enquanto, e a gente não tem como esperar. Só se for uma guerra nuclear e cara, uma treta gigante aí. Aí sim a gente pode ter um derretimento nos mercados. Mas fora isso, eu acredito que o pior já tenha passado analisando o RSI. Da mesma forma que a gente tem o RSI empurrando para baixo, nós temos o RSI empurrando para cima também. A gente tem a construção de uma linha de tendência de alta nesse momento e no RSI também. Então a gente não tem divergência nenhuma no momento no gráfico diário. Isso é extremamente importante porque essa alta não passa de um movimento limpo e, portanto, tranquilo. Então o nosso desafio no momento vai ser, cara, romper essa linha de tendência de baixa aqui como resistência no RSI e daí ganhar combustível para buscar os 44. Então, se a gente romper esse ponto, vamos buscar os 44 mil. Buscando os 44 mil, a gente rompendo os 44 mil, esperamos aí uma barra de confirmação, uma volta para os 44, confirmou o rompimento e aí sim a gente começa realmente a pensar em alvos maiores, 48, 52, e aí sim a gente começa a fazer uma projeção muito mais otimista para o Bitcoin, visto que a gente ainda segue aqui de qualquer forma em um range, né? A gente está completamente de lado nesse momento, você pode ver, tá? Independente desse triângulo, a gente isola o triângulo, a gente entende que o preço está cambaleando entre os 36.500, 37 mil aproximadamente e os 44, ou seja, temos um suporte importante agindo agora e também temos aí uma resistência importante agindo. Portanto, o que vai definir agora vai ser se a gente vai ter combustível para buscar os 44. Rompendo os 44, aí sim a gente começa realmente a pensar em muito mais potencial de subir. Então, tá tudo muito tranquilo. É muito bom um sinal desse porque o mercado mostra pra gente que ele tá protegendo o suporte. Ele mostra pra gente que essa região aqui é simplesmente uma região protegida. O mercado está respeitando as linhas de tendência. Ele está buscando fundos cada vez maiores. Buscou um fundo nos 34, depois buscou um fundo nos 37 e agora veio buscar ali nos 38 ou 37 também. Então ele está sempre construindo fundos acima dos anteriores. Se você quiser, você pode até botar na sombrinha aqui, que fica muito mais claro essa escadinha. Portanto, a gente segue em tendência de alta no curto prazo e se isso aqui se prolongar cada vez mais, a gente vai ter realmente a visão macro virando de todas as formas, porque a gente já viu realmente o RSI buscar uma das piores regiões possíveis no gráfico diário, nos 20 pontos, e agora já está construindo uma tendência de alta tanto no gráfico quanto no RSI. Então, cara, informação boa e a gente está muito tranquilo agora com essa alta, dá mais respiro pra gente e era inevitável a gente ter um movimento desse. Só que o que aconteceu foi meio estranho, né? A gente que estava ao vivo lá online no Instagram, tá? Então, cara, me segue lá no Instagram, Doug Tadeu, não perde essa chance para você ter informação de última hora, a gente tá sempre lá conversando, então não perde, tá? A gente tem aqui o seguinte, na mesma hora que a gente tava olhando, percebendo essa alta do Bitcoin, eu olhei aqui no gráfico da Binance Futures e a gente reparou o seguinte, né? O Open Interest em questão de minutos, ele saiu de 2 bilhões e 700 para 3 bilhões. A gente teve um aumento aí mais ou menos de 300 milhões de dólares em contratos futuros em questão de minutos. Então a gente pensa assim, cara, foi antes do pumpzão do Bitcoin, foi antes do pump. Então olha só como é que esse gráfico mostra isso pra gente na visão macro muito melhor e a gente tinha visto isso ontem, tá? A gente tava com o Open Interest aqui nos 2.600, cara, do nada foi para 3 bilhões de dólares. Então calma aí, se era para ele liquidar o pessoal, não era para o Open Interest cair, já que os contratos futuros vão ser fechados? Sim. Então a gente teve um aumento e a gente chegou a pensar assim, cara, tem mão grande aí. Alguém entrou numa posição muito grande ali antes de acontecer um movimento gigante no mercado. Então, cara, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Muita atenção porque você está vendo como é que as coisas acontecem e a gente vai acabar vendo cada vez mais isso acontecendo porque é um mercado pequeno, é um mercado que tem muito potencial e quem se aproveita dessa situação são os grandões e sem sombra de dúvidas alguém grande veio brincar no jogo nesse momento, tá? E outra coisa, o long short ratio deu uma acalmada apesar das altas do mercado
a gente teve, quanto mais altas, o long short ratio melhorando a situação, já está na casa dos 1.2 ali mais ou menos, o que é totalmente importante e, cara, essencial para a gente ter mais, vamos lá, conforto em subir, cada vez buscar os 44 mil. Então, por enquanto, tá tudo muito tranquilo. Essa alta com certeza pegou um pessoal aí de calça curta bizarro, porque, olha só, né, a gente teve realmente uma jogada meio suspeita nesse momento. Agora é o seguinte, tá? A gente tem aqui o Biden falando que vão fazer uma ordem executiva aí para mexer nessa questão das moedas digitais. Então, os Estados Unidos estão de olho em criar uma moeda própria deles. Então, cara, olha só que curioso, né? Eles querem criar uma moeda digital nos Estados Unidos para, quem sabe, bater de frente com o Bitcoin. E a gente precisa entender o seguinte, tá? Cerca de 16% dos americanos adultos, 40 milhões de pessoas investiram, negociaram, usaram criptomoedas, tá? Olha só como é que a adoção tá acontecendo. É muita gente que está nesse mercado e tem muito potencial para crescer e já tem muita grana rolando ali. Então, para você matar um negócio desse, não vai ser fácil. Então, qual é a jogada deles? Vamos abrir uma concorrente aí, só que a concorrente é uma bosta, né, cara? É uma porcaria, porque é uma moeda fiduciária. Bitcoin tem outro propósito, você não consegue simplesmente imprimir mais Bitcoin, o negócio já é pré-programado e, cara, sem coisas ruins para falar de Bitcoin e só coisas ruins, péssimas para falar dessa moeda fiduciária dos Estados Unidos que vai transformar em digital e só vai trazer mais facilidade para quem mexe com dólar ali no dia a dia, tá? Questão de, cara, investimento, resguardar o seu dinheiro, esquece, tá? Só as criptomoedas do Bitcoin propriamente dito vai fazer esse serviço. Então a gente tem aqui, ó, os Estados Unidos parecem estar assumindo a realidade de que os ativos digitais representam uma das tecnologias e infraestruturas mais significativas para o século XXI e isso é fato, tá? A gente está presenciando a evolução tecnológica em forma de criptomoedas. Então é um mercado que tem muito potencial para crescer e a gente já está dentro dele. Olha só que bacana a visão que a gente precisa ter, igual do Jeremy Allaire. Não sei se esse é o nome certo que eu falei. É gratificante ver isso da Casa Branca depois de tantos de nós defendermos esse caso aí por mais de 9 anos. Então fazem anos e anos que estão falando das criptomoedas, que é um avanço da tecnologia e tá todo mundo ignorando e hoje 2022, meu Deus! 2022, caramba, esse aqui foi tenso, esse foi longe. Então, olha só, cara, a gente tá presenciando aí o futuro, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado para não chegar aí na Skynet, né? E o fim a revolução das máquinas e calma lá, né? Cripto vai salvar a gente disso aí também. Olha só, a gente vê o Michael Saylor, um dos maiores compradores de Bitcoin aí, assumidos na internet, que fala que a regulação de Bitcoin, essa regulamentação do mercado de criptomoeda é inevitável. Não tem como você criar uma regulamentação pesada desse quesito de criptomoedas, porque a gente sabe que a rede é descentralizada. Então não tem como você ter uma interferência direta dentro de tudo que está acontecendo no universo cripto. Ou seja, eles são limitados na questão de regulamentar. Então a gente vai ver que realmente esse papinho aqui de, cara, tem muita gente em cripto já, tem muita gente de olho, tem muita gente já pensando no futuro, tem muita gente entendendo o que é a tecnologia do futuro de criptomoedas. Então o que resta para os Estados Unidos é regulamentar, depois de regulamentar, aceitar que o negócio existe, não tenta matar a moeda, aceita que ela seja transacionada pelo mundo todo com, cara, facilidade, não tem essa de tentar proibir, tenta regular em cima e pronto, tá? Todo mundo vive feliz aí, a gente segue no nosso investimento. E outra coisa, olha só, a corretora FTX lança uma nova unidade para atender investidores institucionais. Esses investidores institucionais são um dos maiores players do mercado, cara. Os caras têm muita grana e com certeza é responsável por muito movimento gigante nesse mercado. Então a gente trazendo esse povo para o mercado de cripto, a gente só tem a ganhar. Então olha só o que está acontecendo. Agora o Bitcoin está na boca do povo, cripto está na boca do povo, guerra, Bitcoin salvando vidas, aí, salvando economias das famílias. E a gente tem agora realmente os Estados Unidos falando, criando uma ordem executiva para falar de criptomoedas, para regulamentar,
para deixar mais transparente o que eles esperam daqui para frente com esse mundo de criptomoedas, e pelo visto eles já aceitaram e abraçaram que realmente é uma das tecnologias e infraestruturas mais significativas, sei trava-língua agora, para o século 21. Então, cara, entendemos, simplesmente a gente está vendo o que a gente vem falando há tempo aqui. É justamente essa mentalidade do investidor que você precisa ter. Então, se você quiser se aprofundar na parte gráfica, aqui é a mentalidade, tá? Agora, a parte de executar as compras e vendas com uma forma inteligente e ganhar dinheiro no bolso, ó, lá embaixo, na descrição, tem o link do nosso treinamento, dá uma checada lá, que você vai curtir muito e vai aprender muita coisa comigo, tá? E nesse momento, a gente espera aí para uma definição do preço, para a gente buscar os 44 mil dólares, que aí sim a gente pode ter algumas hipóteses, né? Podemos bater nos 44, recusarmos, e aí sim a gente botaria a responsabilidade toda neste suporte que ele iria buscar depois de bater numa resistência, ele vai buscar um suporte. Então, a gente colocaria toda a responsabilidade neste pontinho aqui, porque ele poderia se segurar novamente e tentar mais uma vez o rompimento dessa resistência e finalmente conseguir. Então, quanto mais ele for desenhando isso aqui, maior a chance dele fazer um rompimento forte para cima. Então a gente ainda espera que isso possa acontecer tanto agora quanto depois, mas vai depender também da construção do preço diante os próximos dias. Mas lembrem-se, sem se precipitar, vamos agir na calma, a gente segue comprando, acumulando, criando estratégias para comprar aqui, vender lá em cima. Então é uma hora de jogar inteligente e perceber o que ninguém está percebendo, tá? Tamo junto, forte abraço, boa noite para vocês e é nóis.